Seja bem-vindo novamente de volta, prezado aluno. Então, temos aqui no nosso curso de Biologia Celular e Tecidual, né? Discutindo as principais características das células, o que as compõe. Falamos também sobre algumas técnicas utilizadas para o estudo de biologia celular e tecidual, que são importantes tanto no ambiente clínico quanto no ambiente, né, acadêmico, para determinar, né, alguns acontecimentos celulares que podem culminar em doenças ou não ou na melhoria da qualidade de vida de alguns pacientes. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias, diferentes teorias de origem da vida e o mundo do RNA. É importante a gente querer, né, avançar na célula, entender por que que a célula trabalha dessa forma e quais foram as origens, né, a provável origem dessa célula como ela é hoje, qual é a atual teoria de origem da vida no nosso planeta Terra. Existem várias teorias, né, que tentam explicar a origem da vida da Terra durante os anos. Algumas se mantêm, outras foram, né, mostraram-se, né, errôneas, né, não existe base para a vida ter surgido dessa forma e elas foram abandonadas. Aqui a gente vai destacar a teoria criacionista, né, a teoria cosmozoica ou panspermia, a teoria da geração espontânea, a teoria da biogênese e a teoria quimiosintética, né? A teoria criacionista, ela explica a vida a origem da vida, né, com uma base religiosa, né, onde um ser, né, superior programou e fez a vida como ela é, e aí cada cultura vai ter seu panteão de deuses e a explicação de como isso foi feito, se foi a partir do barro, a partir do milho e outras substâncias. Então, ela é baseada na cultura de cada região e cada lugar, cada um com o seu credo e sua crença, e a gente vê várias dessas teorias ainda em prática atualmente. Quando a gente fala da teoria cosmozoica ou panspermia, né, defendia que a vida precedia do espaço. Então, né, o que que acontecia? Ela foi proposta pelo filósofo Anaxágoras e depois ela foi defendida pelo filósofo Arrhenius, e ela dizia que os meteoros, né, eles traziam consigo, né, os esporos que continham a vida, e quando esses meteoros chegaram na Terra, eles encontraram condições favoráveis e a partir, né, desses esporos presentes em meteoritos, né, e nos cometas, foi-se que a vida foi possível no nosso planeta, né? Ela ganhou força em 1830, né, quando os estudos químicos de meteoritos mostraram a presença de alguns compostos orgânicos. Contudo, né, hoje sabe-se que não existe esses esporos de vidas nos meteoros, que os meteoros podem trazer moléculas que vão enriquecer o ambiente dos planetas, mas eles não albergam a vida assim. Então, né, a teoria da panspermia caiu por terra a partir do melhor conhecimento químico e do melhor conhecimento dos processos biológicos. A outra teoria era a teoria da geração espontânea ou a biogênese, ou seja, essa teoria ela afirmava que a vida surgia a partir de um princípio ativo. Bastava que o princípio ativo estivesse presente naquela região e eu tivesse as condições certas que a vida se originava. Então, a vida se originaria de um modo espontâneo, né? Havia um princípio ativo e esse princípio ativo dava origem à vida. E ele surgiu, né, quando Aristóteles ele começou a observar, né, alimentos que estragavam e a partir desses alimentos via a presença de larvas. E aí o Van Helmont, ele faz alguns experimentos onde também ocorre o surgimento de larvas, mas hoje a gente sabe que as larvas só podem estar lá porque eu tenho moscas no ambiente que depositam os seus ovos, né? Então a biogênese também, ela cai por terra com o avanço dos estudos. Mas ela foi tão importante em alguns séculos que existem lá, né, descrições, existem livros antigos onde eu tenho receitas para criar rato, escorpiões. É interessante notar que todos eles envolvem alguma matéria orgânica em decomposição e que hoje a gente sabe que aqueles alimentos servem de alimento para essas pestes, né, para essas pragas, que a partir do movimento que eu deixo lá, né, alimento embolorando, alimento apodrecendo, eu aumento a presença de larvas, de escorpiões e de animais que vêm se alimentar dessa matéria em decomposição. Aí, com o avanço do iluminismo na Europa, né, surgem aqueles pensadores que defendem ou
ou excluem a biogênese, né? E a biogênese. E aí surgem tanto a visão dos que defendem e fazem experimentos para provar que a vida surgia do nada, a partir de um princípio ativo, e aqueles que provam assim, olha, não, a vida surge a partir de uma vida pré-existente. Eu só posso ter vida onde originalmente há vida, e isso cai, né? A teoria da biogênese e a formação da biogênese, ela é confirmada pelos experimentos do Pasteur. Então, o que que acontece? O Red, ele é um filósofo, né? E ele propõe o seguinte experimento. Ele fala assim, olha, eu vou... Vocês estão falando que as larvas surgem, né, do nada lá, porque o princípio ativo está presente na carne. E aí o que que ele faz? Ele coloca essa carne, esse alimento, né, em potes e ele faz um experimento da seguinte maneira. Ele primeiramente, deixar um pote descoberto, onde eu tenho moscas que têm acesso a esse alimento com o passar do tempo, e um pote fechado, onde esse alimento fica livre das moscas. E ele mostra que as larvas só podem ter surgido naquela carne onde as moscas estavam presentes, mostrando que, na verdade, o que acontecia é que as moscas depositavam ali seus ovos, e esses ovos cresciam se alimentando daquela carne por putrefação porque naquele pote onde as moscas não tiveram contato, não houve a formação das larvas. Num primeiro momento, esses experimentos eles são refutados porque os estudiosos que defendiam a biogênese, eles falaram que o Red, ao tampar o pote, ele tinha matado o princípio da vida. Então, ele tem a ideia de repetir esses experimentos, só que agora ele faz 3 potes. Um descoberto, onde as moscas vão entrar em contato e vai gerar a produção de larvas a partir da deposição de ovos. Um fechado com tampa, onde eu não vou ter a formação de larvas, porque as moscas não conseguem depositar seus ovos. E um terceiro pote, onde ele colocou uma gaze. Ele fala assim: bom, então eu vou deixar a gaze, onde vai permitir a troca de gases com o ambiente, e em teoria eu não vou matar então o princípio ativo que vocês discriminam que existe na carne. Aí as larvas, né? As moscas, elas pousam na gaze, mas elas não conseguem entrar em contato com a carne, e ele mostra que não há desenvolvimento de larvas nessa carne. Então, esses são os primeiros experimentos que dão ideia de que a biogênese, o surgimento da vida do nada a partir de um princípio ativo, era errado. Aí, nesse mesmo tempo, existem 2 pesquisadores, o Needham e o Spallanzani. O Needham, ele era a favor da biogênese e o Spallanzani era contra a biogênese. O que que o Needham ele faz? Eles criam meios de cultura, né, caldos ricos em nutrientes, onde eles vão observar o crescimento ou não de bactérias. O Needham, ele ferve, né, o caldo, deixa esse caldo aberto, e lá ele mostra que vê o surgimento de vida, de bactérias. Então ele fala: olha, as bactérias surgiram do nada, porque eu criei, né? Eu fervi esse caldo e é mesmo assim elas apareceram. O Spallanzani fala: tudo bem, mas você deixou seus vidros abertos. Essas bactérias, elas estavam no ar e ao cair no meio de cultura, elas cresceram. Então, o que que ele faz? O Spallanzani, ele cria o mesmo experimento, mas agora ele usa rolhas que permitem a troca de gases, mas não deixam os pequenos organismos entrarem dentro, porque ela segura os organismos na rolha. E aí ele mostra que ele ferveu e as bactérias não surgiram naquele meio de cultura, né? Reforçando mais ainda que a teoria da biogênese não era verdadeira. Aí surge o Pasteur, que era um microbiologista, né? E ele fala assim: olha, eu vou provar de uma vez por todas que a vida microbiológica, as bactérias, elas só podem surgir a partir de outras bactérias que já estejam no ambiente. Ele cria frascos especiais, que a gente chama de frascos com gargalo de cisne. Então, são frascos com uma boca esticada bem fininha. Ele coloca lá um meio de cultura e ele ferve esse meio de cultura para eliminar qualquer bactéria que tivesse nesse meio de cultura. E depois ele aquece esse bico e entorta o bico. Esse bico em forma de pescoço de cisne, o que que ele é interessante? Ele, devido à curvatura, ele deixa o oxigênio e os gases entrar, mas não deixa a poeira contendo micro-organismos
entrarem. Então, todos os organismos que estão na poeira do ambiente ficam retidos no gargalo do bico. E aí ele faz isso com vários potes, ele mostra que os potes em que o bico está íntegro não existe crescimento, porque não tem bactérias dentro daquele caldo, e quando ele deita os bicos e o meio de cultura entra em contato com aquela poeira, ou ele quebra esse bico, as bactérias que estavam ali caem, e a partir daquele momento aquele líquido apodrece, ele tem crescimento bacteriano. E isso refuta de uma vez por todas a teoria da biogênese e reforça a biogênese. Então, a biogênese, ela fala, a vida só pode surgir de uma vida que já esteja presente. Então, o Pasteur é o que prova que a biogênese era mentira e ele confirma aí uma nova teoria, que é a da biogênese, né? A vida tem alguns passos críticos que precisam ser resolvidos para ela surgir. Primeiro, eu preciso ter moléculas orgânicas simples a partir de compostos inorgânicos, né? Porque a gente sabe que na nossa Terra primordial só existia compostos inorgânicos. Então, eu preciso que gere vida, moléculas orgânicas simples, utilizando como ferramenta, como bloco de construção, moléculas inorgânicas. Segundo, que eu preciso que essas moléculas evoluam. A partir de moléculas orgânicas simples, eu preciso gerar moléculas mais complexas e eu preciso gerar redes metabólicas. Eu preciso que essas moléculas sejam criadas de maneira constante e padronizada. Além disso, eu preciso que, né, as moléculas ganhem capacidade de se multiplicar, de autorreplicação. E eu preciso que alguém tenha informação para a produção dessas moléculas. Por seguinte, eu preciso criar um ambiente controlado, que a gente vai chamar de célula, e eu preciso compartimentalizar essa região. Então, eu preciso que as células primordiais surjam. E por último, eu preciso que a informação, né, apareça como forma de fenótipo, que ela se mostre para mim diferente de acordo com a informação contida em cada célula primordial. A primeira parte do nosso problema, que é a geração de moléculas orgânicas a partir de inorgânicas, ela surge a partir da teoria da quimiossíntese, né? O que que acontece? Eu tenho que explicar como que o meu mundo, só com moléculas inorgânicas, pôde gerar moléculas orgânicas. E aí a gente tem que dar os votos para a teoria do Opary e do Randale. Eles definem o seguinte: eles falam, olha, na Terra primitiva, nós tínhamos alta temperatura, muita radiação UV, nós tínhamos eletricidade devido às tempestades que aconteciam por causa da evaporação dessas moléculas inorgânicas, né? E eu tinha lá vapor de água, amônia, metano e gás hidrogênio. Então ele fala, olha, a produção de moléculas orgânicas, ela só pode acontecer a partir do momento que eu tinha uma atmosfera, mas nessa atmosfera tinha água, amônia, metano e gás hidrogênio. Além disso, eu tinha tempestades ocorrendo que geravam eletricidade nesse ambiente. Fora isso, a gente não tinha ozônio ainda. Então, eu tinha várias radiações UV chegando. O que que eles fazem? Eles criam um sistema, né? Eles entendem que as eletricidades ali presentes na atmosfera, a radiação UV, faz com que reações químicas aconteçam entre o vapor de água, amônia, o metano e o hidrogênio, gerando moléculas orgânicas primitivas, que conforme caem no oceano vão se acumular e dar origem aos primeiros aminoácidos da Terra. A partir dos primeiros aminoácidos, eu começo a formar as primeiras resquícios do que seria uma proteína, as primeiras proteínas primitivas. A teoria do Oparin e do Randale, ela é confirmada pelos experimentos do Miller e Urey. O que que eles fazem? Eles criam um sistema no laboratório controlado, onde eles têm uma fonte de calor que vai gerar a minha atmosfera, o vapor, né? Eles têm dentro desse vapor vapor de água, metano, amônia e hidrogênio, tudo que existia na minha atmosfera primitiva. Eles criam um sistema de eletrodos que dispara eletricidade dentro desse ambiente, e a radiação UV está dentro da luz do próprio laboratório.
Então, o que que eles fazem? Eles percebem que conforme eles disparam essas faíscas elétricas e a radiação UV dentro dessa atmosfera primitiva, ela condensa, né? Esses gases são condensados, eles são resfriados, e a partir desse momento eu tenho que se como se fosse o meu mar primitivo, onde aqueles primeiros aminoácidos, a união dessas moléculas inorgânicas, forma as primeiras moléculas orgânicas. E eles provam que isso é possível através da análise dessa água aqui, que estava cheia de moléculas orgânicas primitivas, moléculas orgânicas simples. Além disso, a gente precisava o quê? Que essas moléculas evoluíssem. Tudo bem, eu peguei moléculas inorgânicas, gerei moléculas orgânicas simples, mas moléculas orgânicas não resolvem o meu problema. Agora eu preciso gerar moléculas um pouquinho mais complexas. E aí o que que a gente descobre? A gente descobre que na nossa terra primitiva, eu tinha, né, substratos argilosos, eu tinha moléculas inorgânicas, né, eu tinha chão, eu tinha barro, eu tinha terra, onde eu tinha poros que podiam o quê? Acumular essas moléculas primitivas. Essas moléculas primitivas, quando entravam nesses poros, né, argilosos, elas estavam protegidas da radiação UV, da eletricidade, da chuva, e isso fazia com que elas ficassem mais próximas. E aí, a partir dessa proximidade delas, elas agora podem interagir melhor e fazer reações que vão dar origem às moléculas um pouquinho mais complexas. Então, eu resolvi o meu segundo problema para o surgimento da vida. Agora, eu preciso adquirir uma molécula que se autorreplique, uma molécula que faça cópias dela mesma. Por quê? Eu não posso depender de moléculas que estão sendo formadas no ambiente, que elas caiam lá no meu mar, aí elas façam moléculas orgânicas simples, e quando elas entrem nos substratos argilosos, que elas se liguem. Demoraria muito tempo. Em algum momento teve que surgir uma molécula que ela se replicava, ela fazia cópias dela para gerar um número cada vez maior de moléculas. E essa molécula a gente entende hoje que é o RNA, o ácido nucleico chamado RNA. Por quê? O RNA ele era capaz de analisar ele mesmo, pegar a sequência dele e criar uma cópia igual a ele. Então, ele tinha capacidade autorreplicativa. Além disso, a gente descobre que o RNA ele é capaz de catalisar algumas reações, ele acelera algumas reações. Então, ele começa ele mesmo a juntar algumas moléculas com a sua atividade catalisadora. Então, agora a gente já consegue resolver o terceiro problema. Surge uma molécula que autorreplica, o RNA, e essa molécula começa a produzir outras moléculas, acelerando reações químicas. Agora eu tenho o que a gente chama de um metabolismo primitivo. É claro que agora eu tenho que resolver a minha quarta problemática, que é a compartimentalização e o surgimento de uma célula primitiva. E quando isso surge? Quando surge a primeira membrana. Eu tenho lá a formação de lipídios anfipáticos, que são lipídios anfipáticos, lipídios que têm uma cabeça hidrofílica e um corpo hidrofóbico. É claro que elas deveriam ser levemente diferentes dos fosfolipídios que a gente conhece hoje, mas apresentavam as mesmas características. O que que acontece quando eu tenho uma molécula dessa? As partes hidrofóbicas, elas se aproximam porque têm afinidade e elas querem fugir da água. As partes hidrofílicas, elas ficam expostas à água, e essa vida deve ter surgido, né, nos nossos mares e oceanos. Quando essas moléculas começam a se juntar através das suas caudas hidrofóbicas, elas formam um compartimento. E dentro desse compartimento agora, eu posso ter o RNA autorreplicativo, eu posso ter substâncias a qual esse RNA vai juntar para fazer moléculas mais complexas. E aí surgem as minhas células primitivas. A partir de agora, eu também tenho capacidade de autorreplicação e eu tenho capacidade de genótipo e fenótipo. Genótipo é informação, fenótipo é o que eu faço com essa informação. O que que acontece? Essas células primitivas, de acordo com a quantidade de RNAs que ela tinha RNA, o RNA é informação, é ele que está fazendo os processos. Isso mostra uma capacidade, um fenótipo na célula. Então, surge uma célula primitiva que é capaz de usar
uma molécula que a outra não usa, e isso vai dar origem na diversidade da vida que a gente conhece. Então, para a gente, né, nós acreditamos que no início o mundo era um mundo onde o DNA dominava. Por quê? Porque ele tinha capacidade autorreplicativa, ele pôde ser facilmente formado no início e ele tinha capacidade catalítica, ele começou a acelerar reações. Com o tempo, surgem as proteínas, e as proteínas são mais catalíticas, algumas delas, do que o RNA, elas fazem isso em maior velocidade, com maior credibilidade, com maior resultado mais positivo. Então, as proteínas substituem o RNA na catálise e o DNA substitui ele como fonte de informação. Por quê? Porque DNA é mais estável. E aí eu não corro o risco de perder aquela informação. Então, no mundo do RNA, a gente teve o surgimento das protocélulas, ricas em água RNA, elas se reproduzem por estímulos externos, então vem lá o aquecimento, o meu bombardeamento de UV faz com que esse RNA faça cópias dele. Depois esses RNA se tornam catalíticos, ou seja, eles mesmos fazem cópias dele, e ele acelera outras reações químicas, e aí eu começo a usar nutrientes presentes no ambiente, eu começo a usar moléculas que estão lá no ambiente, gerando o metabolismo. Aí as proteínas surgem, criadas pelo próprio RNA. Então, o RNA que estava lá, ele começa a produzir pequenas proteínas primitivas. Essas proteínas mostram-se mais melhores em fazer alguns processos do que RNA, então elas substituem o RNA, né? E depois surge o DNA, sendo mais estável que o RNA. Então o DNA fala: olha, agora quem vai ter informação sou eu, porque eu sou mais estável. E o RNA vira a molécula intermediária entre a informação do DNA e a produção de proteínas. Depois surgem as primeiras bactérias rudimentares, elas dominam a face da Terra, e a partir dessas bactérias eu tenho, né, uma explosão de vida. Tudo bem? E aí surge a hipótese heterotrófica e autotrófica, né? A partir do momento que surgem os primeiros organismos, o que que esses organismos eles fazem? Eles usam matéria orgânica simples para se nutrir ou eles produzem matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos, né? Então surgem as teorias heterotróficas e autotróficas, né? A gente ainda não sabe, né? As duas teorias, elas têm fundamentação. Embora, na minha opinião, né, uma opinião do professor Marcelo, a teoria autotrófica faça mais sentido. Por quê? Para mim faz mais sentido as primeiras células orgânicas utilizarem o inorgânico, porque era o que tinha mais no ambiente. Essas células que usam material inorgânico para produzir compostos orgânicos, para produzir energia, elas são chamadas de quimiolitróficas. Elas produzem energia a partir de compostos inorgânicos e elas produzem como resultado algumas substâncias orgânicas. A partir do aumento do orgânico, eu posso me dar o luxo de ter agora moléculas, né, células que usem matéria orgânica. Por isso que eu acredito que primeiro devam ter surgido os autotróficos. Mas isso ainda é matéria de muita discussão no mundo científico. Tudo bem? E as bactérias mudam a face da Terra. Por quê? Surgem bactérias produtoras de oxigênio, então elas tornam a nossa atmosfera rica em oxigênio. A partir, né, de algumas mudanças, né, do Luca lá, eu tenho um antepassado comum que dá origem aos eucariotos modernos. Depois surgem algas que são mais competentes ainda em produzir O2. Depois surgem invertebrados, as plantas, os mamíferos, e nós estamos na Terra no que a gente pode chamar de um piscar de olhos, né? Nós estamos na Terra há pelo 30 mil anos, o que não é nada em termos de espécie, né? E aí, o que que há também? Há uma evolução dessa vida e uma combinação de processos para que essa vida, né, evolua. Então, em algum momento, um ser procarioto entrou em um outro ser procarioto maior, e isso foi benéfico para os dois, e a partir daí lá, eu tive uma evolução dentre uma célula procariótica para uma célula eucariótica, e essa célula começou a produzir organelas que trouxeram vantagens para ela. Tudo bem? As mitocôndrias, por exemplo, elas são
resultado de um processo de simbiose, né? Em algum momento, uma célula eucariótica, né, uma bactéria, entrou em uma célula eucariótica e foi benéfico para as duas. Por quê? O procarioto ficou protegido de possíveis seres que se alimentavam dele no ambiente, ele fornece energia para a célula eucariótica, o que é benéfico para os dois. E hoje essa simbiose é irreversível, né? Todas as nossas células eucarióticas apresentam lá a mitocôndria como fonte de ATP para a célula. Bom, então essa foi a nossa aula de teoria de origem da vida. Espero que ela tenha colaborado com o conhecimento que você está formando agora na sua graduação. Desejo a você sucesso nos estudos. Até mais.